Estamos lançando aqui exclusivo na mídia O Semeador de Consciência. Para encontrar esse livro, como é que a gente faz? Por enquanto você não lançou. Por enquanto não lancei ainda. Por Pra enquanto, venda. então, só comigo mesmo. Mas geralmente eu coloco em Itabaiana, na livraria e papelaria Grafite. Muito e bem. no J. Nunes. Ótimo. Eu coloco nesses dois locais aí. Mas provavelmente eu irei colocar sim. Com fé em Deus. Aí você Mas por tem enquanto, para vender. Tenho sim. Por enquanto está comigo. Gente, olha o número dele aí na tela, passando embaixo da tela, tá? Quem quiser se interessar, comprar esse livro para ajudar também o nosso amigo, porque todo o material, você sabe que existe um custo, né? E, enfim, valorizar o escritor da terra. Porque isso é importante. Não adianta a gente só ler livros de escritores famosos, da editora X, da editora tal, famosa, né? E esquecer das nossas raízes, dos nossos talentos. Nós temos escritores bons aqui em Sergipe, temos inclusive atores bons, como o pastor Giovanni também aqui, né? Que é de Pinhão, fez aí um teatro, várias peças teatrais maravilhosa. E nós temos aqui o lançamento desse livro top. Esse mês temos também, se você quiser adquirir Dias de Hospital, também através do número do Zap que está aí embaixo da tela, o nosso amigo Moisés Santana. Moisés, como você começou exatamente a se interessar pela educação em si? Antes você pensava em ser alguma coisa, um médico, um enfermeiro, alguma coisa? Ou você entrou assim, não, eu tenho que ir porque é a área que ganha dinheiro? Não, veja bem, Ed, a questão de eu ter adentrado na educação e hoje ser professor, e gosto de ser professor. Muito bem. Viu? Independente de lado financeiro, então de bens materiais, a gente quando entra nesse mundo aqui, no mundo filosófico, que a gente puxa muito pelo lado sentimental, do lado humano das do lado coisas, humano, do lado humano. A gente o bom professor em si, ele é humano. É humano. Se ele não lidar com não a classe, né? Não adianta ele ser professor só por ser, se ele não tem o dom de ser professor. Muito bem. Então, eu lembro que minha irmã mais velha, ela foi professora, porque hoje ela está aposentada. Então ela me levava para a sala de aula, ela dando aula, e eu lembro como hoje. O primeiro livro que eu ganhei, um livro dela, que ela ensinava só ensino infantil, primeiro, segundo ano, ela me deu um livro de matemática da 8ª série, era na época. E eu folheava o livro, não sabia nem ler ainda, né? Folheava aqui, mas veio na ideia. Achava bonito. Sabe o que eu fazia, Ed? Parece até brincadeira. Eu peguei o livro, coloquei na cabeça, bom, o que está aqui nesse livro vai entrar tudo na minha cabeça, coisa de criança. E aí, acompanhando ela, né, me interessei por ser professor. Olha só, e hoje sou professor, mas por dom mesmo. Não foi porque eu escolhi a profissão, não, por dom. Eu acho que já estava no sangue, no DNA. Que coisa boa, né, gente? É algo simbólico até, essa coisa de eu não sei ler, mas eu quero que entre na minha mente. É por isso que a gente não acha algo da ignorância, né, como as pessoas colocam, as imagens, como a gente vê, por exemplo, a história do mundo, aí os hieróglifos nas paredes. Sim, tudo isso aí chama atenção. Chama atenção. É a curiosidade. A curiosidade. Eu pegava esse livro, não cortando você, eu pegava esse livro e ia jogar bola com meus colegas, ia com o livro na cabeça, porque pra mim aquilo ali ia entrar. Aí os meus colegas diziam, esse cara, você é doido, me chamava, por que você vem com esse livro na cabeça? Eu inventava uma desculpa, mas a minha intenção era não deixar ele sair da cabeça. O conhecimento, né? E aí colocava ele lá no cantinho, jogava bola, depois pegava. Aí eu pensava, né? Amanhã eu já sei alguma coisa porque ele tá na cabeça. Ai, que coisa de criança. Mas acabou depois aprendendo, entrando na prática. Hoje ele é mestre, né? Passei a gostar muito de matemática, na área de exatas, mas também gosto muito de humanas. Eu já ensinei várias de disciplinas, geografia, história mesmo, como vocês gostam de história, eu gosto muito também. Já ensinei crianças, qual eu me identifiquei muito também. O ensino... No ensino fundamental menor, assim. Um fundamental menor, quinta série, quarta série, quarto ano agora. Já peguei muito essas turmas. Legal. Até o 9º ano. Então, me identifiquei muito com esse pessoal que tem a mente aguçada demais. Tanto que a gente tenta mudar
da visão deles. Às vezes eu estou passando eu estava passando uns exercícios, essas coisas, e começava lá. Quinta questão. Aí um aluno grita, mas professor, e cadê a primeira? Eu disse, você é daquele que é atormentado, que tudo tem que começar pelo 1. Vamos estudar a quinta, depois eu coloco 1, só para desestressar eles, né? Para desestressar o aluno. E eu desestressava mesmo. Porque eu dava aula, aliás, eu sou professor, dou aula sempre descontraindo. Com essas muito brincadeiras. Bem. De forma lúdica, de forma mais... como é que eu poderia dizer? Para descontrair, porque a juventude hoje, ela tá de uma forma assim... desesperada, parece que tudo é momentâneo para ela, ela vive do agora, né? Infelizmente. Ela não quer ver o futuro, não quer enxergar. Eu temo pela questão hoje da tecnologia, né? A tecnologia surgiu para melhorar muitas coisas, né? Sim. A questão da distância, a questão do diálogo, tudo. E até você fala a questão de tudo, a questão dessa distância, a questão de tudo, mas por incrível que pareça, ela reverteu a situação. Ela está escravizando a humanidade. Escravizando, regredindo. Eu não vejo, por exemplo, os sentimentos hoje como evolutivo, eu vejo como regressivo. Elas estão muitos... Por exemplo, a gente vê a violência como algo pagão, né? Então, por exemplo, um aluno, um jovem que entra numa sala de aula para... como aconteceu no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se não me engano, que morreu a professora, jardim de infância ali, verdade. Né? Então você vê um tipo de loucura, homens da caverna, não, eu acho que pior ainda, porque pior. Uma coisa absurda. Então esse tipo de coisa, primeiro surge na internet. Verdade. Com o diálogo entre aqueles jovens, daqueles grupos de maldade e tal, né? E infelizmente eu temo por isso, mas... os pais estão aí também para instruir, embora o professor ele está para educar, para ensinar. Isso. Porque se a escola de casa não vem bem, a escola que ensina também não irá ajudar muito. Não irá dar sequência. É verdade. A escolarização ela fragmentiza porque a escola de casa não vem bem. Eu ia falar, é verdade. Eu ia falar para não perder o raciocínio com relação às imagens. Eu falei de hieróglifos. As igrejas na Idade Média, por ter uma população, inclusive na Europa na época, imensa, não tinha escola. Surgiam as universidades, tal, mas era para um grupo de elite, né? É verdade. A escola, a educação religiosa, tal. As imagens dentro das igrejas eram um tipo de leitura. As pessoas olhavam para aquelas imagens, por exemplo, se você perceber na maioria das igrejas católicas tem os quadros Morte e Ressurreição de Cristo. Cada quadrozinho, né? Ali é uma leitura. Não precisa eu ler a letra, mas a imagem por si já falava por si. Então, informações nas cavernas, aqueles hieroglifos lá, que tudo ali é uma leitura, é um tipo de código que você vai interpretar. As pinturas rupestres, né? Tudo isso Muito bem. Quer dizer, hoje a gente conhece a história do passado devido a esse tipo de escrituras, né? Sim, verdade, Temos aí egiptólogos, temos historiadores que descobrem esse tipo de veracidade, são documentos, né? Sim, Hoje a gente sabe que o rei Davi é só uma fantasia, uma lenda. Não, hoje a gente tem documentos provando, né? Então, o importante, o interessante é que já vem daí. Isso aqui é a modernidade para esse tipo de literatura, desses códigos, dessas informações, dessas Exatamente. imagens. Quer dizer, por quê? Porque a humanidade, o ser humano é um ser pensante. Exato. E ele assenta os pensamentos nisso aqui. Quando não tinha isso aqui, era lá nas imagens. Mas aí para informar, para deixar registrado que ele passou ali, como nós. Moisés, a questão do livro, o papel em si, você como professor, como pessoa que lê muito, né? Profissional que lê bastante, você acha que a tecnologia, um notebook, um computador, um tablet, as pessoas conseguem ter a mesma percepção da leitura do papel ou a questão da tela pode ajudar em alguma coisa? Eu não sei, Ed, mas eu vou agora falar opinião minha. Opinião sua. Porque se a gente adentrar nesse mundo tecnológico, ele avança justamente para a juventude, né? Pessoal pós-moderno, né?
esse pessoal, como dizia Zygmunt Bauman. Então ele... Polonês, né? Polonês Zygmunt Bauman, ele desenvolveu ele criou, a partir dessa modernidade, ele criou, disse que nós somos pós-modernos. Então, como ele não colocou pós-moderno, ele chamou de sociedade líquida. Ou seja, nós estamos sendo moldados do jeito que uma comunidade quer que a gente seja. A modernidade, a moda, tudo isso aí a gente acompanha, mesmo sem saber no nosso subconsciente se estamos tendo vontade de fazer aquilo ou não. Não tem mais amor, não tem mais... você ama, daqui a pouco já não ama mais. Líquido, do jeito que está sendo colocado, você fica. Então, por isso, sociedade líquida, segundo Zygmunt Bauman. Então, interessante, gente. Vocês que tiverem curiosidade em ver alguns documentários de Zygmunt Bauman no YouTube, legendado, né? Sim. Tem algumas palestras dele muito boas a respeito do assunto dessa pós-modernidade. Pós-modernidade. E ele tem um livro que chama Sociedade Líquida. Inclusive, a pós-modernidade, eu vi uma palestra dele uma vez, ele dizendo que ela surge como se querendo destruir os fundamentos. Isso, os pilares, os valores da sociedade que nos rege desde o início. Porque você traz valores, você tem que segurar, manter esses valores. Então, essa sociedade líquida, essa pós-modernidade, ela surge para tentar destruir, acabar, fazer com que desapareça os valores, tanto familiar como religioso, tudo isso aí. E infelizmente está acontecendo isso. A gente está vendo hoje as pessoas perdendo valor, em nome muitas vezes de um pensamento, até mesmo usando a política, né? Porque a gente percebe que tem grupos políticos, né, que querem destruir a família, o cristianismo, como base da moral cristã, né, cristã judaica. Nós temos aí também a questão, por exemplo, do relacionamento supérfluo, né? As pessoas parecem que perderam o carinho ao próximo. Sim, o amor já não é mais consistente como antes. Porque, inclusive, o padre, quando, pelo menos antigamente, né, ele dizia na dor, na doença, na morte e na vida, para sempre, né? Agora não. Hoje não. Agora você pega essa juventude, estou ficando. Olha. Isso aí, esse ficar é ficar mesmo. É ficar com todos, ninguém fica com ninguém. Sim. É uma loucura. Isso é passageiro. Então, Ed, eu acho que isso aqui é insubstituível. Na minha opinião, por isso que eu acho que tanta tecnologia não vai substituir o papel, não. Eu perguntei porque eu tenho a mesma opinião. Quando eu estou, por exemplo, viajando, ou enfim, até em casa mesmo, quando não tem muita coisa para fazer assim, fisicamente, né, como uma limpeza de uma casa e tal, você pega o livro, você começa a ler, você se concentra. E você entrando... Você aprende a falar melhor. Verdade. Você aprende a ter uma leitura melhorada do que, por exemplo, aqui. Eu estou na frente de uma tela, aí daqui a pouco meu zap está aberto, um exemplo. Aí você é perturbado por alguém que está mandando um recado. Você vai olhar aquele recado. Você já perdeu. Aí você vai ter que voltar de novo para entender. E o livro não. O livro você está livre, você desliga o seu celular, põe em modo avião. Pronto, e aí... Você se torna a melhor pessoa do mundo, o melhor conselheiro do mundo. Isso, melhor amigo, melhor tudo. Não fala mal de você. Você vai contar a sua história para ele conta a história dele para você. Você absorve tudo que ele está falando para você. É uma interlocução, né? Na verdade,